alunos do 6º ano. Hoje iremos estudar um pouquinho sobre as células. Essas células são o quê? É o menor pedacinho do corpo, tá? Ela, como a gente vê aqui, várias bolinhas, do que é feito o corpo humano? É como se fosse várias bolinhas dessas nossas células. São muitas células para compor todo o nosso corpo. Do que é feito o corpo humano? Então, vários tipos de células. Estamos vendo aqui nesse desenho que o nosso corpo é formado por vários tipos de células. Nós temos a célula vegetal e nós temos a célula animal. Na célula vegetal, ela tem 3 partes fundamentais. Nós temos núcleo, citoplasma, membrana e a mais uma, que é a chamada parede celular, que no caso da célula animal, ela não aparece. Só vai aparecer a parede celular aqui na célula vegetal. Na célula animal são 3 principais, né? São núcleo, citoplasma e membrana plasmática. São 3 partes fundamentais da célula. Nós sabemos que as células só podem ser vistas através de um microscópio. Ao contrário, ela não pode ser vista. Elas são partículas muito pequenas. Tudo em nosso corpo é formado por célula. Os ossos, os músculos, o sangue, a pele, nervos, e tudo isso é formado através das células. É a unidade fundamental da nossa vida. Elas se unem e formam o tecido. Como nós temos vários tipos de células, também vamos ter alguns tipos de tecido. Não são todos iguais. Existe a sua diferença entre eles. As células é uma pequena máquina onde recebe nutrientes através da nossa alimentação. A gente vai ingerir carboidrato, proteínas, vitaminas, e as células vão fazer o quê? Vão absorver todos esses nutrientes. Então, através da membrana plasmática, vocês estão vendo aí, nessa setinha, que envolve toda a célula. Então, ela é chamada de quê? De membrana plasmática. Então, ela é responsável por tudo que entra nessa célula. É como se fosse um porteiro. Entrada de substância da célula. É através de quê? Da membrana plasmática. E a célula, o que ela não necessita mais, ela vai colocar para fora. Então, a saída de substâncias que ela não precisa mais, ok? Então, nós temos, no interior da célula, nós temos o citoplasma. O que é o citoplasma? É onde todas as organelas se encontram. Essas organelas são como pequenos órgãos, que cada uma vai ter a sua função também. E é isso que é muito importante. Depois, nós temos o quê? Nós temos o núcleo. O núcleo é responsável pela reprodução da célula. Então, lá vai ter todas as informações que é necessário para a célula ou para um ser humano, né? São todas as nossas cargas genéticas, todas as nossas informações estão lá no núcleo. Isso é muito importante para o ser vivo, né? Quaisquer que seja ele, ok? Então vamos lá, gente, vamos revisar um pouquinho. Parte responsável por alimentar a célula.
Será que é o núcleo? Membrana plasmática? Não. Então, nós sabemos que a parte que tem todas aquelas organelas é o citoplasma. Lá fica toda a parte de alimento da célula. Quando as células se juntam, elas formam o quê? Lembrando, elas formam pele, nervos ou tecidos. Então, elas vão formar os tecidos, ok? É função do núcleo parte da célula, exceto, quer dizer, o que é função e o que não vem a ser função no caso do núcleo. No caso do núcleo, é função reprodução da célula, fica responsável pela reprodução da célula? Ok, exatamente. Fica responsável pelo funcionamento dela também, vai ajudar, né? Com certeza, também. Então, exceto é o quê? O que não vai fazer parte do núcleo, vai ser pela entrada e saída de substância da célula? Não, então isso aí não faz parte do núcleo, né? Vai fazer parte de quê? Da membrana plasmática, tá ok? Então, vamos ver aqui, continuando. De acordo com o número de células que compõem os seres vivos, podemos classificá-las em seres unicelulares e seres pluricelulares. No caso dos seres unicelulares, nós temos seres vivos constituídos por uma única célula, tá? Então, o nome já nos ajuda. Uni vem de uma célula. Nós temos dois exemplos aqui, no caso da ameba e o Paramecium, são exemplos de seres unicelulares. E nós temos também seres pluricelulares, que no caso são seres vivos constituídos por várias células. Então, exemplo, nós temos homem, cogumelos, plantas e todos os seres que dá para ser visto a olho nu, com certeza serão pluricelulares. Pluri vem de quê? De muitas, né? Então, são muitas células que serão formadas, né? Como vocês estão vendo aí, nós temos vários tipos de células, tá? No slidezinho, vocês veem esses desenhos, são vários os tipos de célula. Eles não têm o mesmo formato, tem formatos variados. Tá ok, gente? Então, por hoje é só, tá? Obrigada e bons estudos.